conversa sobre crimes do cristianismo joio, tá? Já conversamos um pouquinho antes, agora a gente vai falar sobre o crime do cristianismo joio contra a Igreja de Jesus Cristo, tá? Contra a comunidade dos cristãos, tá certo? É bom lembrar que igreja não é exatamente só a comunidade. Igreja, dentro do conceito cristão, ele é o indivíduo é uma igreja, tá? Sendo nova criatura, ele é uma igreja. Também tem a igreja local, que é o corpo, a comunidade em si, tá? Aquela é chamada também de igreja. Também temos a igreja denominacional. É quando você tem um grupo de igrejas que pensam mais ou menos iguais, né? Que tem práticas geralmente iguais, que, enfim, se parecem demais. Essa é formada também, é a chamada igreja denominacional, que pode ser também chamado de uma igreja, a religião em si, também. Agora, tem um quarto tipo de igreja que é a igreja real. Olha, existem duas igrejas que são reais e verdadeiras. A individual e a universal. Tá? É a igreja de todos os tempos, de todos os salvos. Então essas duas são reais. A igreja local não é real, total, porque ela é formada também por joio, é isso que a gente está conversando, e também a igreja denominacional, ela também é formada pelo joio, sendo o joio não é formada totalmente por igreja. Tá bom? Mas vamos lá. Além de tudo isso, também tem o fato de que as pessoas chamam os prédios, os templos também de igreja, né? Não há problema quanto a isso, não. Agora, é lembrar que o verdadeiro é a igreja individual e a igreja de todos os tempos, tá? Essas duas só são formadas por salvos, por ovelhas, por trigo, essas duas. Agora, a igreja local e a igreja denominacional, não. Essa é formada por joio e, às vezes, muito mais joio do que trigo. E aí cria toda essa confusão que a gente está chamando de crimes, né? Crimes do cristianismo joio, não é? Agora, contra a igreja local. Tá bom? Vamos ver aqui. Isso tem a ver com contra a igreja, né? Tem a ver com a liderança, quando o joio está na liderança prejudicando a igreja, e tem duas maneiras. O joio prejudica, digamos que sendo a própria liderança, tá? Por que o joio chega a ser a liderança? Porque ele é violento, ele é confusento, ele gosta da briga, ele gosta de se impor. Todo mundo tem que ser e fazer o que ele acha que deve ser. Então, esse é o joio. E o que é que faz o trigo? O trigo, ele é aquela coisa pacífica, tranquila, dá um boi ou uma boiada para não entrar em briga, não gosta de confusão. Então, o que é que faz? O joio quer a liderança, aí o trigo entrega, vota, elege, e aí o joio se torna liderança dentro da igreja. Tá bom? É só para poder ficar em paz, tranquilo, não queremos confusão. Tá? Essa é uma maneira, ela se torna liderança. A outra maneira também que tem de liderar é quando, digamos, na liderança está o trigo está liderando, mas para viver em paz, o que é que faz? Se atende muito mais às vontades do joio do que o líder entende ser a vontade de Deus, para poder viver em paz. Então, para não haver confusão, e vai haver de qualquer forma, onde tiver joio vai haver, né? Mas para não haver guerra, não haver luta, não haver murmuração, reclamação, aí a liderança, que é trigo, termina cedendo, fazendo a vontade do joio, né? Então, isso é uma das ações contra a igreja de Jesus Cristo. A outra é na convivência, tá? O joio, ele é pernicioso também na convivência dentro da comunidade.
Eles são a causa de todos os males na comunidade. Todos os males dentro de uma comunidade é gerado pelo joio. Pelo joio, né? São egoístas, intransigentes, críticos, facciosos, gostam de grupinhos, né? Gostam de pessoas que pensam como eles para poder articularem ações contra tudo e todos, tá? O joio, ele é preconceituoso mais do que os outros. Ele é intolerante e prepotente muito mais do que os outros. Eles são criadores de regras, proibições doutrinárias, essas coisas que vocês veem de igreja proibindo o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é pecado isso, isso tudo é criado pelo joio. O trigo não faz isso. O trigo descansa no Espírito, sabendo que o Espírito Santo vai guiar os outros. Mas não, o joio não acredita no Espírito, ele não tem o Espírito, então ele cria regras, ele cria situações para poder ter todo mundo no controle dele. O papel de um fariseu, né? São a banda podre do cristianismo histórico. Tudo que você vê de crime na história do cristianismo é gerado pelo joio. A gente vai ver isso no desenrolar de outros estudos que vamos estar fazendo. Eles são perniciosos no testemunho, né? Como todo mundo enxerga a igreja. Como é que as pessoas fora da igreja pensam sobre a igreja? É culpa do joio. O joio cria situações para que isso aconteça. Justificam todo tipo de perseguição. Até influenciam o trigo nisto, né? Então, todo tipo de perseguição contra eles mesmos. E outra coisa, quando eles são perseguidos, o argumento deles é assim: eu estou sendo perseguido porque eu sou fiel ao Senhor. Eu sou perseguido, as pessoas me perseguem porque eu quero fazer a vontade. Mentira, conversa fiada. É porque ele quer botar o ego, quer botar a carnalidade dele para fora, aí ele usa o nome de Jesus. Entendeu? Justificam também toda perseguição contra os cristãos da própria comunidade. Eles estão ali prontos para intransigir, obrigar, perseguir os que estão da própria comunidade, né? Eles justificam a perseguição também contra cristãos de outras comunidades. Eles justificam perseguição contra cristãos sem nenhuma comunidade. Sem comunidade. Aqueles que não querem saber de igreja por causa do próprio joio, né? Não, aí eles vão perseguir essas pessoas também. Contra outras religiões, contra ateus e pessoas sem qualquer religião, né? Você pode não concordar com eles no que eles creem, mas você deve respeitar. O joio não respeita, tá? Tudo isto prejudica a igreja de Jesus Cristo. Tudo isso que eu mencionei é prejudicial à igreja, né? Que está no mundo, a igreja está no mundo para ser bênção, para ser luz e para ser sal da terra. Prejudica a igreja que não existe no mundo, a igreja não existe para julgar e condenar ninguém. Esse não é o papel, nem Jesus tinha essa função. Quanto mais a igreja, esses bandos de Zé Ninguém, não tem nenhuma autoridade bíblica para julgar e condenar ninguém. Jesus disse, eu não vim para julgar e condenar, mas a igreja, ou pelo menos o joio, acha não, eu estou aqui para julgar e condenar todo mundo. Entendeu? A igreja não existe para obrigar pessoas a serem cristãs. Não é o nosso papel. A nossa função não é obrigar ninguém a ser cristão ou se comportar como cristão. O nosso papel é ser luz e sal na vida das pessoas. E a gente não faz isso. Mas o que a gente não tem que fazer é o que a gente quer fazer. O joio quer fazer. Entendeu? A igreja não existe no mundo para ser antipática, para ser desagradável e para ser maldosa. Não está aqui no mundo para isso. Está para fazer aquele papel da igreja de Jerusalém. A Bíblia diz que a igreja de Jerusalém caía na graça do povo, na graça da cidade. E todos os dias o Senhor juntava a eles os que iam sendo salvos. Igreja não está no mundo
para ser essa coisa antipática, desagradável e maldosa que a gente vê por aí. Entendeu? O joio é um câncer dentro e fora da igreja. Dentro e fora. Mas Deus ama cada um deles. É importante lembrar disso. Deus ama. Sofre as consequências da convivência com eles, mas ama. E quando você ama, você termina não sofrendo, né, essas consequências. Devem ser acolhidos no seio da igreja. O papel, o lugar do joio é dentro da igreja mesmo. Agora, o trigo precisa, a igreja precisa, primeiro, saber que são prejudiciais e diabólicos. Estão lá dentro, são venenosos, são serpentes, mas tem que ser acolhidos. Mas são serpentes. Não é porque estão sendo acolhidos que eles são anjinhos, não. São serpentes diabólicas. A igreja precisa lembrar disso. E segundo, a igreja precisa dizer ao mundo, olha gente, isso aqui não é flor que se cheire. Nós temos no nosso meio o joio. Nós temos aqui pessoas peçonhentas. Estão no nosso meio. Entende? A igreja precisa dizer isso ao mundo. Tá bom? Então esse é o que a gente pode lembrar hoje desse prejuízo, né, que o joio dá contra ou age contra a igreja de Jesus Cristo.